sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao videocast do FGV Incompany Insights, o espaço para discussão sobre educação corporativa. O assunto hoje é o uso da inteligência artificial na alta liderança. Para falar sobre esse assunto, eu converso com Eduardo Chucre, que é doutorando em Finanças pela FGV-AESP e executivo em Finanças e Planejamento Estratégico. Obrigada, Eduardo, pela sua participação aqui com a gente. Olá, Érica, é um prazer estar aqui e é um prazer imenso comentar sobre esse assunto, que é um assunto tão quente hoje, não só no mundo da academia, mas no mundo corporativo também. Então, o uso da inteligência artificial na tomada de decisão da alta gestão e em conselhos também, ele já é uma realidade? E de que forma que isso vem acontecendo nas organizações? Sim, é uma realidade, Érica. A depender de determinado nível que a gente vai considerar, a utilização da inteligência artificial hoje já é uma realidade de rotina dentro de alguns segmentos e é fundamental para a competitividade no mercado quando a gente considera os parâmetros atuais. O que eu quero dizer com isso, na verdade? Quando a gente vai para um âmbito, obviamente, operacional e tático, a utilização da inteligência artificial é uma rotina. É uma rotina, por exemplo, no nosso dia a dia, quando a gente olha uma precificação de passagem aérea, por exemplo, considerando alguns parâmetros de mercado. Você não necessariamente precisa tomar uma decisão de um executivo ali sobre aquele processo, a máquina já é responsável por fazer essas decisões no nosso dia a dia. Quando a gente passa para conselho, que é um dos pontos que você abordou, talvez essa não seja uma realidade, porém não significa que esse futuro não esteja próximo. Talvez a gente possa considerar que hoje é fundamental que os conselhos utilizem a inteligência artificial para auxiliar a tomada de decisão. Auxiliar, sim. Posso prever que em um determinado dia essa inteligência artificial substituirá o humano dentro de um conselho? Aí já é mais alguns pensamentos, algumas previsões de um futuro que pode ser que esteja próximo, pode ser que não, por alguns pontos que é importante a gente discutir ainda. No seu artigo na revista GV Executivo, você fala do uso da inteligência artificial na alta liderança e você fala de uma inteligência artificial fraca, uma inteligência artificial forte e fala em 4 estágios de interação da inteligência com os humanos, né, nos ambientes de alta liderança, né? Quais são esses estágios? O que é a IA forte? O que é uma IA fraca? Perfeito. Eu vou dividir essa parte em 2 momentos. Primeiro, distinguindo o que seria uma AI fraca de uma forte e depois contar o que seria essa jornada, inclusive de adaptação e interação com os corporativos, os executivos corporativos. AI fraca seria aquela AI, na verdade, que vai ter algum tipo de tratamento de informação para disponibilizar. Ela não é capaz, na verdade, de vincular essas informações dentro de um contexto para ela mesma tomar uma decisão. Ela vai disponibilizar. Caso você tenha algum parâmetro, um ser humano, um executivo, guiar essa inteligência, ela consegue analisar algum cenário e dar uma resposta. Quando a gente vai para uma inteligência artificial considerada forte, robusta, essa inteligência artificial ela seria muito mais autônoma nas suas interpretações, na sua capacidade de olhar um determinado contexto mercadológico, fazer suposições, criar cenários e te dar um direcional. É como se ela conseguisse moldar o que hoje são habilidades, capacidades humanas de interpretação de alguns contextos para conseguir tomar a melhor decisão. Como a gente estava falando anteriormente, talvez isso não necessariamente hoje já exista perfeitamente. Hoje o ser humano guia e traz parâmetros para a inteligência artificial. Mas a ideia é que, no futuro, essa própria inteligência artificial ela crie mecanismos de sozinha chegar a algumas conclusões de qual era o melhor caminho para seguir estrategicamente. Quando a gente fala agora de uma linha racional de evolução da interação das máquinas com os seres humanos, nós temos 4 níveis. Primeiro, que é o mais simples, é a inteligência assistida, que seria meramente a inteligência artificial para prover algumas informações. Informações essas necessárias para uma tomada de decisão, por exemplo. Segundo ponto, a inteligência aumentada, que aí sim ela vai começar a criar alguns cenários, não necessariamente definir, mas pelo menos te dar um portfólio de como seguir.
Quais são as suas oportunidades como executivo para você tomar a decisão? Quando a gente vai para um terceiro nível, que é a ampliada, aí nós já temos alguma tomada de decisão. Uma decisão da inteligência artificial que ela é balizada por parâmetros que os executivos, o humano, colocou para ela tomar. Não existe nenhum risco, por exemplo, nessa tomada de decisão, em teoria, caso o ser humano também não falhe, porque ela vai ser guiada por esses parâmetros colocados para que ela consiga tomar a decisão. E aí entra o ponto que nós estávamos falando de precificação através de movimentos do mercado. Por exemplo, numa passagem aérea, né? A inteligência artificial é capaz de ver como está a demanda, né, a procura pela passagem, por um lugar, por um destino, e aí, com base nisso, o preço ele pode subir ou pode descer dentro de parâmetros já estabelecidos pela alta liderança. Perfeito, é um exemplo perfeito, e nós temos uma série de outros exemplos de inteligências artificiais que, a partir de bancos de dados robustos do que nós temos em mídias sociais, por exemplo, acontecendo, elas conseguem analisar as tendências do comportamento do ser humano, o que ele está buscando, o que ele está comprando, por exemplo, quais são as necessidades para tomar algumas decisões, inclusive de publicidade que deve ser realizada, propaganda que deve ser realizada, por exemplo. Isso já é uma realidade. Só que eu não considero isso de âmbito completamente estratégico. Isso está dentro de um parâmetro muito mais tático. Isso já existe. É interessante porque, nesse momento, a inteligência artificial está liberando os executivos para que, de fato, eles saiam dessa questão tática e eles comecem a entrar na questão muito mais estratégica. Por fim, Érica, seria a inteligência artificial autônoma, que seria aquela que no momento nós ainda não temos plenamente, perfeitamente construída, que seria uma inteligência artificial que aí sim substituiria um ser humano na questão da tomada de decisão, interpretação do contexto. Não necessariamente ela teria um parâmetro ali, porque ela seria capaz de aprender, inclusive, dentro do contexto que ela está e conforme as suas decisões tomadas. Esse tipo de inteligência a gente está em experiência ainda, né? Porque a gente não tem, envolve questões éticas, legislação, e a gente não tem ainda uma legislação específica para isso. Perfeito. Perfeito entendimento, e o que eu acho super interessante é que nós estamos vivendo em um momento de também aprender como conviver. E não falo só no mundo corporativo. Eu vou expandir e cair no mundo corporativo, mas tem exemplos, por exemplo, da academia, que hoje nós temos inteligência artificial generativa capaz de escrever artigo científico, por exemplo. Obviamente, podemos questionar a qualidade, etc e tal, mas o ponto é, ela consegue estruturar um artigo com as ideias que nós temos na rede, mas sempre entra o ponto. Quem será o responsável legal por aquele artigo escrito? Se houver qualquer tipo de plágio dentro de um artigo científico criado por uma inteligência artificial generativa, quem responderá por aquele problema? Hoje nós não temos uma legislação que cobre esses parâmetros. O mesmo reflete no mundo corporativo. Se uma tomada de decisão implique em algum impacto ambiental, por exemplo, quem será responsabilizado a partir do momento que eu tenho uma inteligência artificial autônoma, ausência de um ser humano para responder por aquilo? Agora, a gente tem pesquisas, né, que mostram um impacto gigantesco já sobre a governança corporativa, né, e a maximização do valor organizacional, né? Qual que é esse impacto, Eduardo? Essa, para mim, é a melhor pergunta de todas e é o ponto que eu mais procuro estudar e entender, Érica. Existem teorias, posso citar rapidamente algumas, como teoria da agência, como a inércia estratégica, que acredita que os seres humanos, os executivos, eles nem sempre tomam as decisões dentro da empresa que maximizem o valor organizacional, mas sim que maximizem uma função de utilidade que lhe traga a segurança, por exemplo, ou que converse com as suas ambições. Existe um termo que reflete, que fala ego corporativo. Por exemplo, na hipótese de um CEO que está no alto escalão, ele está prevendo que ele sairá daqui a 1 ano, 2 anos da liderança dessa empresa. Qual é a necessidade dele de acelerar processos de transformações organizacionais que poderiam ser benéficos para a empresa, sabendo que ele vai sair?
Será que ele assumiria toda essa carga de estresse, essa necessidade de puxar a empresa sabendo que ele sairá? Ou sobre um risco de uma possível demissão futura, será que o gestor atual ele tomaria as melhores decisões para o valor organizacional? Essas questões elas são simplesmente respondidas com a inteligência artificial, falando a inteligência artificial ela sempre priorizará o valor organizacional. Ela não tem esses medos atrelados, ela não tem essas ambições, ela não sofre do ego corporativo, ou ela não sairá depois de 2 anos da empresa para liderar uma outra, então ela sempre tenderá a tomar as melhores decisões dentro daquele contexto em relação à maximização do valor organizacional, porque desde o início e no seu constante aprendizado, ela foi parametrizada para isso. O que eu quero dizer? Então, a inteligência artificial é um meio com o qual conselhos e alta gestão acabará com o problema de ter uma inércia estratégica, de ter um problema de uma teoria da agência influenciando nessa questão de maximização de valor organizacional. Isso significa também uma eficiência muito maior, né? Muito maior. As decisões serão tomadas mais rapidamente, de forma mais coerente, com maior profundidade. Outro ponto que é interessante é, nós como executivos, nós não temos, obviamente, temos limitações cognitivas, de absorção de dados, interpretação de cenários, etc. e tal. Uma inteligência artificial não tem. Ela consegue juntar diversos parâmetros e consegue, digamos, correlacionar fatores de uma forma muito melhor do que nós seres humanos. Agora, Eduardo, a gente falou de muitas vantagens aí que você equiparou aí a questão do executivo com a inteligência artificial, mas a gente tem riscos também, né? Tem vantagens e tem riscos, né? Como é que a alta liderança e as organizações, eu estou falando dos executivos e das empresas, devem se preparar para esses desafios tecnológicos, né? Quais os pontos de atenção aí na sua visão? Érica, é muito boa essa pergunta porque me remete a algo que eu venho refletindo bastante. Inclusive no mundo corporativo a gente fala muito, traz muito a expressão de transformação digital. Só que nós temos que pensar que essa transformação digital, na verdade, no momento que nós estamos, ela não é somente uma transformação digital, mas é uma transformação humana também, no que diz respeito a como nós entenderemos nosso comportamento em relação para conviver com essa inteligência artificial, assim como nós vamos nos preparar em relação às nossas capacidades para também conviver com essa inteligência artificial. Então, qual é a ideia, na verdade? Obviamente, pensando em competitividade, é importante que hoje as decisões dos humanos sejam voltadas a trazer essa inteligência artificial como uma ferramenta que auxilia as suas decisões, em termos de capacidade de processamento de informação, criações de cenários, etc. e tal, porque o humano ainda é quem toma a decisão. Mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que ele traz uma ferramenta tão poderosa, ele tem que estar preparado para priorizá-la em sua agenda. O que eu quero dizer com isso? Obviamente, é trazer essas informações cada vez mais para balizar as suas tomadas de decisão, mas ao mesmo tempo estar preparado para conseguir interpretá-las. Se a gente não parar e nos moldar a entender o que existe por trás de uma programação, como ela está sendo construída, como aqueles cenários chegam, e até mesmo a velocidade como a gente vai conseguir absorver essa informação, a gente não vai conseguir utilizá-la da sua forma plena. Então, sim, a tendência hoje é que o executivo, que esteja mais liberado ao ponto de decidir, porque a inteligência artificial está processando todos os cenários, é estar apto nessa parte racional, lógica de entender o que a máquina está trazendo. O que não é simples, é muita informação. E vai ter que todo mundo se capacitar para isso, né? Quer dizer, vai ter que todo mundo correr atrás da tecnologia para poder antever e se preparar para essa tomada de decisão e para os próximos passos. Exatamente, Érica. E um dos pontos, eu como executivo no mercado, tendo a falar, toda vez que um programa de transformação digital ele for colocado em pauta, é interessante que a empresa tenha essa visibilidade também de transformação,
das pessoas que estão envolvidas lá, com treinamento, com direcionamento através dos projetos do que vai mudar das suas rotinas em relação à presença dessa ferramenta. Tem toda essa parte estrutural que não é simplesmente comprar, pagar e implantar uma inteligência artificial, mas todas as pessoas que estão ao redor, que utilizarão essa tecnologia, elas precisam entender o que nós podemos chamar de roadmap dessa implementação da inteligência artificial e qual é o papel e como se preparar através desses treinamentos, de adquirir conhecimentos novos sobre inteligência artificial, entre outras coisas. Eduardo, muito obrigada pela sua participação aqui no FGV Company Insights e até uma próxima. É um prazer, foi um prazer enorme, Érica, e fico à disposição para novos convites. Muito obrigado.